Olá, sejam muito bem-vindos a mais um quadro Cheguei Lá do Gran Cursos Online, que hoje vai contar a história da Nayara Lúcia Galvão Costa. Ela foi primeiro lugar na secretaria, no concurso da Secretaria de Educação do DF, para o cargo de professor temporário da língua portuguesa. Nayara, seja muito bem-vinda aqui ao nosso Cheguei Lá do Gran Cursos Online. Eu queria que você começasse contando pra gente um pouquinho da sua história com os estudos, da sua relação com os estudos, até você decidir realmente a fazer um concurso público. Eu sempre quis muito passar no concurso público, né? Então, eu sempre venho de uma família de professores, né? Lá em casa todo mundo é professor. E aí trabalhei muito tempo em escola particular, mas sempre quis mesmo concurso público. Minha mãe também é funcionária pública, é da Secretaria de Educação. E, assim, sempre almejei a essa estabilidade, né, do serviço público. Então, já há muito tempo, desde quando eu terminei a faculdade, que eu venho tentando passar no concurso público, sem muito tempo para estudar, né, sempre trabalhando muito. E é isso, agora que eu me dediquei mesmo, que eu abri mão de escola particular, de trabalhar o dia inteiro, que eu pude me dedicar, é que eu consegui colher melhores frutos, né? Agora, você já vem de uma família, né, de servidores na área de educação. Isso provavelmente te influenciou, né, a desejar entrar nessa área, né, fazer um concurso para essa área. Agora, você ali, enquanto ainda no ensino fundamental, no ensino médio, você já tinha esse desejo, você já estudava com foco nisso, quando você foi escolher ali a sua graduação também, você já tinha todo esse planejamento? Desde quando eu fazia o ensino médio, eu já fiz magistério, né? Já voltado para a área de educação. Até por influência da minha mãe, que é professora, a gente sempre viveu naquele ambiente, né? De educação, então, assim, sempre foi mesmo um desejo de seguir, né, os passos da minha mãe, até porque, por admiração mesmo ao trabalho dela, a ela, né? Ok, você decidiu aí seguir os mesmos passos, né? Isso. Da família. Agora, conta pra gente assim, agora falando do concurso, né? Quanto tempo você se dedicou? Foram quantos anos? Quanto tempo de estudo até você chegar a essa conquista agora? Eu sempre trabalhei de contrato temporário na Secretaria de Educação. Desde 2009 foi quando eu me formei que eu faço contrato temporário. Sempre trabalhei, mas nunca fiquei numa colocação tão boa, né? O máximo que eu já tinha conseguido, assim, sem estudar, foi o 23º lugar, né? E aí, esse ano, como ficou junto com o concurso para efetivo, que eu estava estudando para efetivo, e aí foi, assim, uma surpresa até, né? Como eu fiz o contrato, assim, no meio desse estudo por efetivo, e consegui um êxito bem melhor do que nos anos anteriores, né? Que eu não me dedicava, que eu não estudava, né? Então, assim, direcionado mesmo para o contrato e para o efetivo foram 6 meses. Desde julho do ano passado, que eu abdiquei mesmo de trabalhar em escola particular e fiquei integralmente só para estudar. E como é que era essa sua rotina de estudos, né? Quanto tempo você estudava por dia? Assim, muita gente que assiste aqui esse quadro, né? O Cheguei Lá, sempre tem essa curiosidade de saber, muita gente que está começando ainda, né? Quer realmente seguir na carreira pública, mas ainda está meio perdido. E aqueles que já estão há um tempo estudando e ainda não conseguiram, né? O que almejam. Como que era a sua rotina? Essas pessoas, elas sempre querem saber para ter, né, uma noção de por onde começar, o que fazerem. Conta pra gente. Era também o que eu sempre... Era uma curiosidade também que eu sempre tinha, né? Então, assim, eu me dedicava de 8 a 10 horas por dia estudando, porque eu tinha a meta de estudar o edital inteiro. E realmente eu estudei o edital inteiro. E eu tinha realmente essa curiosidade e hoje a minha sensação, né, de chegar lá, seja por contrato temporário, seja também numa nota boa no efetivo, que eu acredito que eu tenha conseguido, é realmente a dedicação, é você pegar aquilo ali, você ficar imerso naquele universo, né, dos estudos, de pegar todo o seu conteúdo e ir atrás dos documentos, de ler. Eu li todos os documentos da Secretaria de Educação.
E depois eu fiz cursos presenciais no Gran Curso também, fiz 2 presenciais. Fiz um online que me ajudou muito, porque eu podia ir, voltar nas aulas, assistir quantas vezes, tirar as dúvidas com os professores, mandar no fórum de dúvidas. Então, é isso, assim, a sensação de que é possível, né? Peguei a prova do contrato, não tinha nada ali que eu não soubesse. Né? A minha nota foi bem bacana e me surpreendeu bastante, né? Agora, antes de você realmente, como você estava falando, né, de você abdicar de tudo para ficar só no estudo, você ainda tentava conciliar trabalho e estudo, e isso não funcionou muito? Olha, é muito mais lento, né, o que a gente consegue colher, porque eu trabalhava na área de educação, eu era professora, tinha cargo de professora em escola particular, assim, muito trabalho, né, a gente se cansa, mas acredito que tenha sim valido tudo que eu já tinha estudado também, né, é um pouco mais lento, né, mas com certeza muita gente não tem outra opção, como eu não tive durante muito tempo, né, e que vale a pena, estudar sempre vale a pena, ainda que seja um pouco, né? Vale a pena sim. E quanto tempo, depois que saiu o edital, né, que você pegou ali, se debruçou no edital, como é que foi essa sua divisão? Quanto tempo você se dedicou às matérias específicas? Teve algum planejamento nesse sentido? Teve sim, porque como a minha parte específica de língua portuguesa eu já trabalhava com ela há muitos anos, eu deixei ela um pouquinho para o final e só para exercícios. E aí eu peguei mais a parte dos documentos que eu não tinha noção nenhuma, né, que eu tinha que começar do zero, e comecei a ler, até por dicas dos professores mesmo, né, do Gran Curso. Não, pega o documento, lê o caderno do currículo em movimento. Aí aquilo eu fiquei, nossa, será que isso é possível? Eu falei, não, vou tentar. E apostei nisso mesmo, nessa tática até que foi uma dica dos professores, né? Então comecei a ler, e tudo começou a fazer sentido, porque é a repetição. Você lê uma vez, você lê 2. Eu li, na verdade, mais de uma vez todos os documentos, os regimentos, os currículos, os ECNs. E aí fui intercalando no finalzinho, assim, um mês, os exercícios. Intensifiquei mais em exercício da minha parte específica, né? Mas porque eu já tinha uma bagagem anterior que me deixou segura para isso, né? Agora, detalhes, né? Detalhes assim que às vezes são fundamentais. Como que era o seu dia a dia? Você acordava, já ia estudar ou você ia fazer alguma atividade? Como é que era assim essa sua rotina nesses 6 meses aí que você se dedicou mais mesmo aos estudos para o concurso? Bom, eu procurava manter assim horários, né? Então eu acordava entre 7h30 da manhã, porque aí eu tinha que arrumar meu filho, tenho um filho também, né? Aí eu arrumava meu filho, deixava ele na creche e aí voltava para casa e estudava, fazia meus intervalos, né? Eu lia os documentos, aí assistia a aula, lia, fazia resumo, depois ia assistir as aulas, que era uma forma assim de repetição mesmo, repetia a mesma coisa, até conseguir fixar ali os conceitos básicos, né? E aí parava para fazer uma pausa do almoço, geralmente eu dormia 1 hora, marcava 1 hora de sono depois do almoço, e aí voltava a estudar. E quando dava umas 5h30 da tarde, eu ia buscar meu filho na creche, destinava um tempinho ali para dar atenção para ele, porque senão ele não ia deixar eu voltar a estudar de jeito nenhum. Aí a gente ficava ali 1 hora, 1h30 dando atenção para ele, e depois eu voltava de novo a estudar, estudava até umas 10, 11 horas da noite. É uma coisa que a gente sempre fala aqui, né? A gente sempre tá alertando todo mundo, falando com todo mundo. A Nayara também tem filhos, né? Tem um filho, como ela tá contando aqui pra gente. Então isso não é um impedimento, não é um empecilho, né? Não. A gente tem que se organizar. Você acha que o planejamento, como você tá dizendo assim, hora pra tudo, até pra ter o seu momento ali com seu filho, isso é fundamental? Não dá pra fazer uma coisa assim, sem um controle, sem um planejamento, né? Não dá. Depois que eu passei a me organizar melhor, as coisas começaram a fluir, porque eu tinha objetivos e metas, né? Eu imprimi meu edital, colei assim, a parte que eu tinha que estudar, e eu ia riscando o que eu ia estudando. E aí eu já sabia, na hora que eu fazia os exercícios junto com os professores no online, eu já sabia o que é que eu
não estava indo bem, o que é que eu tinha que dar mais uma revisada, o que eu tinha que olhar, né? Então, assim, a organização e conhecer todo o conteúdo, saber dos seus pontos fracos, fortes, o que você tem que estudar mais, o que você sabe mais, deixar mais para exercícios, né? E o que sabia menos, eu pegava bastante teoria para ter bagagem, para depois ir para os exercícios. Tá certo. E como é que, você já falou um pouquinho aí, mas como é que o Gran Cursos Online te ajudou aí nessa trajetória até essa conquista? Bom, ajudou porque, assim, a possibilidade de assistir às aulas na minha casa, no meu tempo, na minha organização, né? Assim, eu pude focar no que eu realmente achava que eu precisava mais, né? A questão, tem muitos exercícios também, os simulados me ajudaram. E a confiança também, né? Nos profissionais. Nos professores que eu já conheci, alguns do presencial também. Então, me ajudou muito em relação a isso. Eu poder ter a minha organização em casa, focar no que eu mais queria, que eu sabia que eu precisava mais. Essa flexibilidade, principalmente para quem Isso. tem outras responsabilidades, Isso. como um filho ou um outro trabalho, ela é fundamental, né? Às vezes ele até assistia comigo e ficava, nossa mãe, o seu professor. Era até engraçado, assim, eu queria assistir, assim, até para ele ver o exemplo, né? Às vezes eu ficava até assim, poxa, meu filho tá me vendo estudar em casa. Ele tem até um exemplo, né? De como é que ele vai ter que fazer também quando ele crescer. E que recursos você acha assim que foram essenciais para que você realmente chegasse lá e conseguisse essa aprovação em primeiro lugar, né? Olha, acho que assistir às aulas o quanto que eu pudesse, que eu tinha muita dificuldade em direito administrativo, lei orgânica, e eu tive que assistir mais de uma vez, voltar, anotar, essa questão do... E depois, assim, a revisão eu podia ainda acelerar o vídeo, né? Que eu não tinha muito tempo para revisar, porque eu estudei o edital inteiro e revisei o que eu tinha mais dificuldade. Então, eu acelerava o vídeo. Acho que se eu encontrar os professores hoje pessoalmente, eu vou até estranhar, porque para mim, todos eles são acelerados. E eu assistia bem rápido, né? Na segunda, terceira vez mesmo, para fixar e revisar o máximo que eu pudesse. Agora, mesmo sendo online, né, você tendo esse contato lá, cria essa aproximação, né, com os professores. Eu acho isso bacana, né, porque você tá ali todo dia com eles, mesmo que seja de uma forma virtual, né? As piadas, assim, o jeitinho, o Cleiton Natal, né, vem com gato. Ele é muito engraçado. Acho que se eu encontrar um dia, assim, vou querer até dar um abraço neles, porque, assim, a gente cria mesmo esse... Você vai gostando da didática, do jeito da pessoa, vai admirando a Vivi. Já conhecia pessoalmente também a Vivi, o Cleiton não conhecia, muito boa a aula dele. O Carlinhos, que eu já conhecia, o Rodrigo, o William. Então, assim, são um pessoal bem carismático mesmo, vale a pena. Agora, que dicas você daria para quem está começando agora? Para quem decidiu, não tem jeito, eu quero a minha estabilidade, eu quero passar num concurso público, eu não quero mais ter dor de cabeça com medo de perder o emprego, né, a qualquer momento. Que dicas você daria para essas pessoas que estão começando agora? O que você acha que elas devem fazer para chegar onde você chegou? Bom, acho que a primeira coisa é conhecer o certame que você vai fazer. Pegar o edital, dar uma analisada, pegar o conteúdo, organizar o tempo que tiver, né? E começar. Tem que começar, tem que estudar, né? Atrás dos documentos, assim, na secretaria, quando saiu o edital, eu lembro que todo mundo ficou, caraca, e o contrato em menos tempo, com a mesma quantidade, o mesmo volume de conteúdo para ser estudado. Então, eu imprimi todos os documentos na minha casa e li. Eu apostei assim, acho que uma coisa que a minha formação me trouxe de bom é isso, apostar no poder da leitura. Então, eu falei, eu vou ler. Eu vou ler, vou resumir, fazia esquema, passava para as minhas amigas, meus esquemas, meus resumos. Né? Então, acho que a organização, apostar na leitura e acreditar em sempre, né? Estudar, ler muito. Tá certo. Não tem como fugir disso, né, gente? Não tem milagre. Realmente tem que se debruçar ali no conteúdo, né? E absorver aquilo ali o máximo possível. Agora, tem muita gente que já tá nessa estrada há um tempo,
né, que já está tentando, e aí às vezes bate na trave, ou às vezes não consegue, né? Isso acontece muito, e a pessoa às vezes acaba se desestimulando, né? Acaba querendo desistir, né? Não consegue mais persistir porque já está ali realmente cansada, aquilo ali. Que dicas você poderia dar? Porque você também passou um pouco por isso, né? Você tentou algumas vezes e não teve êxito, mas você persistiu. Que dicas você daria para essas pessoas que já estão aí cansando, querendo desistir? Eu acredito que desistir nunca vai ser assim, a melhor alternativa, né? Eu, inclusive, eu não parei por aqui, né? Assim, eu passei no temporário, estou esperando do efetivo também, com muita esperança de ter passado, mas eu ainda quero outros concursos. E depois que eu conseguir, assim, é muito bom você pegar uma prova e falar, nossa, eu sei tudo que está aqui. Né? Acho que pegar o macete de como é cobrado em concurso, porque ainda tem aquela questão de que anula, nem sempre que realmente quem está mais preparado passa. A gente sabe que tem muito disso. Então, insistir, teimosia, estudar mesmo, pegar a malícia da banca, estudar com questões, que é o que eu vou apostar a partir de agora também, que eu vou continuar a estudar, né? Era o que eu ia te perguntar realmente em relação ao futuro, né? Muita gente que passa ali no primeiro concurso, conquista, e aí vem novos desafios, né? Quais são os seus planos? Você já traçou uma meta? Você já traçou planos, assim, para o seu futuro em relação mesmo à sua carreira pública? Bom, agora que eu tô com aquela sensação de que é possível, né? Passei num concurso de temporário, tô esperando o resultado do efetivo, mas ainda tenho outros planos, né? Tem o edital previsto da Câmara Legislativa, que tem uma vaga para revisor de texto, que é a minha formação também, né? De língua portuguesa e revisão de texto. E eu já estou me preparando, tomando fôlego para recomeçar. Já estou com o meu edital todo preparado, já estou começando a me organizar. Eu vou apostar. Acho que a gente não perde nada apostando e acreditando, né? Tem que... aquele velho jargão de concurso público. A gente não estuda para passar, a gente estuda até passar. Né? Pode demorar um pouco, porque cada um tem uma realidade diferente, né? Tem gente que tem mais facilidade. Mas eu vou apostar, eu acho que eu não perco nada apostando, né? E usando as mesmas estratégias. Deu certo uma vez, quem sabe não pode dar certo mais uma vez, né? Com certeza. E é exatamente isso que você falou, né? Cada um tem a sua realidade, né? Só você sabe como é a sua rotina, o que você passa em casa, que obstáculos você tem que enfrentar, né? Às vezes você enfrenta o mesmo da Nayara, mas às vezes você pode enfrentar outro. O importante é não desistir, né, Nayara? É passar por isso, é superar esses obstáculos e ir em frente, né? É, verdade. Nunca desistir, não parar, né? Insistir, porque eu tinha muita dificuldade, por exemplo, em direito administrativo, né? Para quem faz concurso para a Secretaria de Educação, para esses cargos, eu acredito que seja realmente o calcanhar de Aquiles para todo mundo. Então, a dedicação e a repetição. E eu não tinha vergonha de perguntar assim, o básico para os professores. Eu perguntava o básico, porque era o que eu precisava ali para entender o todo, ou algo mais à frente, mais abrangente. Então, eu tirava minhas pequenas dúvidas e tudo você vai... É como se subir uma escada mesmo. É um passo de cada vez. Você vai acumulando conhecimento e chega uma hora que dá certo. Agora, bom, você passou por todo esse processo, né? Se dedicou, teve ali o seu momento de abdicação de várias coisas, porque não adianta a gente dizer que não, né? Que você vai continuar levando a sua vida normalmente, que qualquer tempinho que você estudar vai dar certo, né? Não tem jeito, né? Tem que abrir mão por um tempo de algumas coisas para se dedicar. Quando você viu seu nome lá na lista aprovada, primeiro lugar, qual foi a sensação? Como é que foi esse momento, assim? Conta pra gente, porque isso sempre é uma curiosidade, né? Nossa, é muito bom, uma surpresa, porque assim, eu estudei para passar, não tinha a ambição de ficar em primeiro lugar. Foi muito bom, a sensação assim de que, nossa, é possível, dá certo, a gente pode acreditar, e esse caminho valeu a pena, né? Cada minuto que eu passei longe do meu filho, longe de tudo, que eu deixei de ir em festa, que eu deixei de sair, Natal, Ano Novo, vale a pena.
o caminho é esse, eu posso conquistar coisas muito melhores que podem mudar a minha realidade, outros concursos melhores, aquela sensação de que, nossa, é possível. Eu dá vontade de continuar tentando, de continuar, de buscar outras coisas, é muito legal. Agora, você falou aí, né, a questão de abrir mão, de estar com os amigos, de estar com o filho, de estar na festa. É muito difícil administrar isso, porque muitas vezes as pessoas não entendem, né, assim, que você precisa daquele momento para estudar. Como é que foi? Você conseguiu administrar isso? Família, amigos, enfim? Olha, foi fácil, assim, porque todos os meus amigos e meus familiares me apoiaram. Tive apoio de todo mundo. Então, meus amigos praticamente nem me procuravam, assim. Deixava quando eu queria, assim, que eu achava que eu precisava, assim, eu mandava uma mensagem ou outra. Sempre tinha alguém ali para fazer companhia, fazer um lanche, coisa muito rápida, né? Porque eles sabiam que sempre foi assim o que eu queria para mim, né? Uma coisa assim que a minha família precisava. Então eles me apoiaram muito, foi muito bacana. É importante também contar com esse apoio, né? Com certeza. Então não tinha assim muita gente em cima me criticando, me chamando para ir para lugar nenhum. Assim, todo mundo sabia. Depois, a partir do momento que eu avisei, gente, eu vou estudar para passar. Então assim, todo mundo entendeu, todo mundo apoiou, ajudou, né? Tinha amiga que corria, que eu moro em Planaltina. Ah, vai ter um aulão lá na Asa Sul, no Gran, vai lá pra mim. Tá bom, tô passando aqui, faz minha inscrição. Todo mundo ajudou, todo mundo fez, assim, um pouquinho de tudo que pôde me apoiar. Que bom que você teve esse apoio, né? Agora, uma outra curiosidade, porque aqui todo mundo tem muita curiosidade, né? Porque tudo que eles podem pegar, assim, de uma dica, já faz a diferença, né? Você estudou 6 meses, chegou aquela semana que antecede a prova. Como é que você se comportou nessa semana? Aí que você correu atrás de estudar, você falou, não, agora eu preciso descansar minha cabeça. Porque cada um usa uma estratégia, né? Cada pessoa tem o seu perfil. Como é que foi pra você essa semana antes da prova? Eu não parei de estudar, até porque entre o contrato temporário e o efetivo, a gente teve uma diferença de 15 dias e eu ainda não tinha terminado de estudar o edital inteiro, e eram conteúdos que faziam parte também do contrato. Então, eu estudei direto. Eu só parei no domingo de manhã, a prova foi à tarde. No domingo de manhã eu peguei meu filho, a gente foi andar no parque, fiz coisas assim para relaxar. Na manhã que antecedeu a prova, né? Mas, assim, até o sábado anterior, manhã, tarde e noite, eu estudei. Continuei estudando, Continuei não parou. estudando, Nayara, se você pudesse deixar uma mensagem, né? Quando a gente vai encerrar o nosso quadro, a gente sempre pede pro nosso convidado deixar uma mensagem, né, de motivação. Que mensagem você deixaria para essas pessoas que, assim como você, têm o sonho de ingressar na carreira pública? Olha, eu vivi muito tempo negligenciando a minha vontade, por necessidade de trabalhar, aquela coisa. E assim, quando a minha vaquinha foi pro brejo, que eu via que o que estavam me pagando pelo meu sonho era muito pouco. E que valeu a pena mesmo largar tudo, me dedicar, porque era a hora, né? Julho do ano passado foi quando eu deixei tudo para estudar e era a hora, porque o concurso estava ali, era a oportunidade, demora, sai outro. E às vezes é só um empurrãozinho que falta, ter tanta vontade. Quem tem muita vontade tem que apostar, tem que estudar, se dedicar, porque dá certo, vale a pena. Eu nunca imaginei que eu ia conseguir um resultado tão bom e conseguir, então é possível, tudo é possível, né? E você falou em negligenciar, né? Você acha que as pessoas, elas se boicotam? Elas mesmas se atrapalham na chegada desse sonho, para tentar realizar esse sonho? Olha, comigo aconteceu durante muitos anos. Aconteceu, assim, a gente acha que não vai conseguir se a gente não tiver ali um emprego fixo, né, na CLT, na iniciativa privada, que não vai dar conta. E às vezes o que a gente só precisa é só mesmo dar aquele basta, falar, não, eu vou atrás realmente do que eu quero e eu vou conseguir. Não é fácil, né? Não é fácil, realmente a gente fica inseguro, né? Como é que vai ser? A gente tem as contas para pagar, tem um monte de coisa que precisa, mas quando dá certo, é muito bom.
e a possibilidade de dar certo é muito grande. Eu falo assim, eu nem jogo na Mega Sena, porque eu acredito que estudando eu vou conseguir ganhar muito mais coisa do que apostando na Mega Sena. Ó, que maravilha, Eu né? nem jogo, eu estudo, vou estudar, porque eu acredito muito mais nisso. No estudo. Fora que não é só o enriquecimento financeiro, né? Porque você adquirir conhecimento é uma riqueza incrível também, né? Ainda mais pra gente, faz concurso para professor, né? A gente acredita muito nisso. É o que realmente a gente acredita pra gente e acredita pro outro, né? Tanto que a vontade de repassar isso, né? Um trabalho muito bacana que eu gosto bastante mesmo. É um outro ponto, né? Que nos dias de hoje a gente sempre questiona uma pessoa que decide realmente ir para a área de educação, se dedicar a outras pessoas, né? A ensinar outras pessoas dentro de uma realidade que a gente vê que não é tão favorável, né? Por várias questões. Você decidir ingressar nessa carreira tem muito também a ver com você acreditar que é possível mudar realidades com a educação. Como é que você se vê dentro de uma sala de aula? Você já tem essa experiência, Já, né? uhum. Como é que você vê essa área, né? Hoje, qual que é a sua perspectiva em relação à área educacional? Bom, eu não tenho nem como não acreditar que não muda a realidade, porque mudou a minha, né? Porque eu sempre estudei em escola pública, né? E aí consegui ali, fazer minha faculdade, né? Dentro da mesma realidade de muita gente, né? E hoje dar aula para mim é isso, é devolver o que eu recebi, né? Tive excelentes professores que me mostraram mesmo que isso é possível, que através da educação a gente pode sim mudar muita coisa, mudar a perspectiva de vida das pessoas, que é um meio, né? E a questão social, acho que a escola, mesmo tendo trabalhado em várias escolas grandes, escolas particulares, boas, grandes, que me pagavam salários às vezes até maior do que o da Secretaria de Educação, a escola pública para mim é a menina dos olhos, porque vai ajudar muita gente, como me ajudou, né? Então, assim, é um dever social de devolução, né? Eu vou devolver aquilo que foi feito por mim, que pode melhorar a comunidade que eu vivo, né? Onde eu vou atuar, onde eu atuo. E isso é muito gratificante. Realmente, isso é algo que não tem preço, assim, não tem... É admirável, porque assim, a gente vê tanta coisa, né, aí na mídia, enfim, a realidade mesmo, né, das escolas públicas, da educação pública ainda precisa avançar muito, né, e ter professores que realmente façam aquilo com paixão faz toda a diferença, né, não só pela estabilidade de ser um servidor público, porque você poderia, se fosse somente por isso, você poderia escolher outras áreas, né, não necessariamente a área de educação. Então, assim, vai fazer a diferença realmente? Você acha que faz a diferença essa paixão, essa vontade de exercer essa profissão para ajudar os outros e não como uma fonte de renda? Faz toda a diferença. Inclusive, eu acho que a Secretaria de Educação poderia melhorar muito se todos os profissionais mesmo agarrassem, acreditassem, porque assim... Eu conheço vários, trabalhei com vários, tive vários mestres assim enganjados com a questão da escola pública, conheço todas as dificuldades, conheço bem aquilo que desanima muitos também, mas eu acredito que a gente tem que unir forças mesmo, né? Que é um trabalho árduo, com certeza, e a gente tem que unir forças sempre para conseguir fazer o máximo que a gente puder. Bom, Nayara, parabéns duplamente, primeiro pela sua aprovação aí em primeiro lugar, né, um mérito seu, da sua dedicação, dos seus estudos, e em segundo lugar por esse pensamento. Eu acho que é disso que a gente precisa, né, de profissionais na educação realmente apaixonados por isso e que possam aí se movimentar para a gente conseguir mudar essa realidade que são as nossas crianças, é o futuro, né? A educação. Obrigada. Muito obrigada por participar aqui do Gran Cursos Online, viu? Eu que agradeço. E agora estaremos aqui na torcida pelas suas
próximas aprovações para que você volte aqui para contar pra gente. Tá bom, obrigada. Tá bom? Bom, chegamos ao fim de mais um Cheguei Lá do Gran Cursos Online. Hoje a gente conversou com a Nayara Lúcia Galvão Costa, que foi primeira colocada no concurso da Secretaria de Educação do DF para o cargo de professor temporário da língua portuguesa. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo Cheguei Lá. Fiquem com Deus.